Vou listar e classificar 44 países. Vamos começar. Muitos países gostariam de ser aliados dos Estados Unidos. As pessoas podem reclamar da hegemonia americana, mas no fim das contas, eles são a garota mais bonita do bar. E sabe quem sabe disso? Canadá, o chapéu da América. O país tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América há anos. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá, é muito bom para o Canadá. É ótimo que eles tenham acesso aos mercados de capitais americanos. Por isso, os Estados Unidos da América têm déficit comercial com o vizinho do norte. E isso não deve mudar tão cedo. Eles oferecem certa segurança, mas a fronteira canadense não é tão segura. Os Estados Unidos da América têm poucas bases militares lá, e a área é porosa, permitindo passagem semelhante à da fronteira com o México. Mas, no geral, eles fazem parte do grupo de inteligência Five Eyes. Eles fazem parte do G7 juntos. Na verdade, o maior problema é que o Canadá não consegue realmente projetar muito poder sobre os objetivos que os Estados Unidos têm. O principal benefício é que você tem um país amigo na sua fronteira norte. E eu realmente não vejo isso mudando tão cedo. Colocamos o Canadá no nível A. Antes de seguir, vamos comentar rapidamente por que a América é um aliado tão atraente. O principal é sua economia e mercados de capitais. Se você conseguir acessar os mercados de capitais americanos, se conseguir vender para os mercados americanos, você vai se sair muito bem economicamente. Eles possuem a maior capacidade militar e projetam força em quase todo o mundo. Não como na Ásia Central, mas tudo bem, vamos deixar de lado. Eles têm uma marinha que garante o livre comércio apenas aos aliados americanos, que são os únicos a receber essa proteção dos Estados Unidos da América. No futuro, provavelmente isso vai ter um preço, mas o que os Estados Unidos da América procuram em seus aliados? Acordos comerciais preferenciais são essenciais e um aliado confiável pode colaborar em segurança. Os Estados Unidos possuem o melhor exército, mas a colaboração e integração são muito importantes. Não podemos ignorar a localização, especialmente se for estratégica. Se você nos ajuda a cercar ou combater um adversário, falaremos mais sobre isso depois, como a Finlândia, que não tem grande população. Mas eles são realmente interessantes em termos de pressionar a Rússia, o que vai torná-los um aliado atraente e o país que mais preenche requisitos. Acho que, entre todos, o Japão está no nível S. Também é importante lembrar que não falamos do passado. Fomos à Guerra Mundial contra a Alemanha e Japão, e ambos estarão bem colocados nessa lista. O Japão foi o mais alto no passado. No presente, o Japão é o aliado número 1, o mais importante para enfrentar o principal rival geopolítico dos Estados Unidos, a China. Eles só vão mudar de lado se nós falharmos em proteger Taiwan, e Taiwan for tomada, se Taiwan for tomada. O tabuleiro inteiro vira, mas nós meio que temos um acordo conjunto com os japoneses de que não vamos deixar isso acontecer. As pessoas podem fingir que não é assim, mas é isso que vai acontecer. Uma das coisas mais interessantes que aprendi recentemente é que o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, criou o conceito. O termo Indo-Pacífico, por muito tempo, se referia apenas à Ásia, Sudeste ou Leste Asiático. E ele redefiniu o tabuleiro geopolítico como Indo-Pacífico. E agora temos na Marinha dos Estados Unidos o líder do Comando Indo-Pacífico, que é responsável por supervisionar essa região e pensar estrategicamente ali. Shinzo Abe apresentou esse conceito a Donald Trump, que então adotou a ideia e assumiu o crédito. Mas foi Abe quem teve a visão e a iniciativa de levar essa proposta adiante, não foi Obama, não foi um líder americano, foi Abe. Então esse é o tipo de pensamento estratégico que está vindo do Japão. Eles são altamente defensáveis. Não precisamos estacionar um monte de pessoas lá, de certa forma. Puramente para a defesa do Japão, podemos usar a cadeia de ilhas deles para projetar poder no Mar do Sul da China. E então, a outra questão econômica é a integração estreita. O Japão, como você sabe, está enfrentando um declínio demográfico. Eles estão tentando reverter isso. Mas isso significa que empresas como a Toyota são, de fato, empresas americanas. Reconheço que é controverso e não totalmente correto, mas seus principais centros de fabricação ficam em Indiana, Kentucky, Texas e Alabama. Muitos Toyotas são fabricados lá. Então, embora não seja uma montadora americana, eles são feitos nos Estados Unidos. O que é só mais uma coisa que indica laços econômicos fortes, uma relação mutuamente benéfica. Neste vídeo, consideramos como aliado quem tem acordo de defesa mútua, comercial ou outra colaboração relevante. Podemos deixar passar alguns
mas cobrimos os principais, chegando ao México, né? Outro parceiro importante. No nível A, é uma grande parceria econômica. O acordo Estados Unidos-México-Canadá é centrado nos Estados Unidos da América e México, apenas em termos de tamanho econômico, população, capacidade de integração para o futuro. Gostamos quando o Canadá traz petróleo e outros recursos, mas isso não se compara em termos populacionais. Quando foi a Guerra Mexicano-Americana, de 1846 a 1848, então, faz uns 180 anos que não entramos em guerra, algo assim. A fronteira está segura? Não, os cartéis controlam quase tudo? Sim, mas estamos em uma posição onde ambos nos beneficiamos muito mais colaborando do que competindo. Não existe grande impulso. O México, sabe, realmente se beneficia do fato de não ter risco externo de invasão. Eles não precisam investir muito ou se preocupar tanto com segurança, por causa do fato de que seus vizinhos e suas águas são de fato patrulhados pela Marinha dos Estados Unidos da América. Mas nós não vamos necessariamente invadi-los. Não queremos essa terra, ela não tem valor para nós. Já conseguimos o que queríamos. Um nível para o México, outro de alto nível e a Polônia, que pode surpreender. Eles fazem fronteira com Rússia e Bielorrússia. E uma das principais considerações que sempre teremos aqui é: eles são realmente úteis para combater os rivais geopolíticos dos Estados Unidos? E eles estão investindo bilhões em seu exército. Vamos conversar depois sobre o padrão da OTAN de 2% do produto interno bruto para o setor militar. A Polônia destina cerca de 4%. Não é como se eles estivessem apenas cumprindo um requisito mínimo, eles estão investindo para sua própria autodefesa, é por isso que estão fazendo isso. Mas isso mostra que nossos objetivos estão bem alinhados com os deles. Se a Polônia for atacada, vamos apoiá-los, talvez mais do que a Ucrânia, pois também fazem parte da OTAN. Eles realmente compram ativamente das principais empresas de defesa dos Estados Unidos da América, não apenas recebem alocações de recursos, você sabe, pagos pelo governo. Esse tem sido o ponto de preparação para a batalha na Ucrânia. A Rússia não vai parar depois de tomar a parte da Ucrânia que conseguir. Então esse é um dos próximos pontos de tensão. Eles não pedem muito, basicamente estão dizendo algo como: ei, estamos na OTAN. Estamos fazendo a nossa parte em relação a isso. Seríamos um grande dominó caindo. Então, nos apoiem, estamos prontos. Agora vamos falar sobre o Brasil. Alguns dizem que o Brasil é aliado, eu coloco no fim do nível D. Primeiro de tudo, eles fazem parte dos BRICS, são participantes ativos dos BRICS. China é o principal parceiro comercial deles, junto com a Rússia. E Lulu, o atual líder, fala em remover o dólar americano como moeda de reserva mundial. Agora, felizmente, os outros membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós já fizemos um vídeo inteiro sobre isso. Na verdade, não estão de acordo para que isso aconteça. Mas ele está ativamente dizendo: nós deveríamos fazer isso, deveríamos sair, você sabe, debaixo do dólar americano como padrão de moeda de reserva. Bolsonaro tentava voltar e se aproximar do outro bloco. Se você pensar em um bloco como sendo o bloco Irã, Rússia, China, e o outro bloco, que é mais como os países do G7, ele tentou se inclinar nessa direção, mas o pêndulo está voltando. Não os chamaria de aliados, e não são bons aliados para nós. Se você quisesse colocá-los em algum tipo de ranking por níveis, isso nos leva a outro país com B, Bulgária. A Bulgária também está no nível D. Apesar do fato de eles estarem na OTAN, e eles são um dos exemplos clássicos de um país que está abaixo do limite de gastos militares da OTAN de 2% há anos. Agora estão em 1,8% e seguem aumentando. Mas ao pensar no futuro de um conflito na Ucrânia, ou outros na Europa Oriental em paridade de poder de compra, a Rússia gasta cerca de 370 bilhões em defesa, enquanto os países europeus da OTAN somam cerca de 380 bilhões em gastos militares. Então, sabe, quando pensamos no que realmente pode fazer a diferença aqui, todos os países da OTAN, e por um tempo já foi a maioria deles, estão tentando alcançar, mas ainda não chegaram lá. Eles têm 90 bilhões, deveriam estar gastando cerca de 18 bilhões por ano em suas forças armadas. Dizem que isso não faz diferença. É como um peido no vento perto do potencial militar da Alemanha ou de outras grandes economias. Sim, claro, mas você é um estado pequeno que espera ser protegido. Isso vai soar como argumento trumpista. Mas eu acho que isso é relativamente senso comum para pessoas que não querem enviar americanos para defender países do leste europeu que provavelmente nem conseguiriam localizar em um mapa. Então, se você quer
essa garantia de segurança, pelo menos tem que mostrar que está fazendo a sua parte. Acredito que isso ocorrerá, seja com a reeleição de Biden ou a eleição de Trump no fim de 2024. Eles só precisam intensificar isso, assim como a Bélgica. Gastos militares de nível mais baixo, realmente fracos, 110, 113, dependendo dos seus recursos. Lá, eles têm ótimos waffles, mas são aliados fracos, apenas hospedando algumas ogivas nucleares dos Estados Unidos da América, e há vários desses países da OTAN que estão abaixo de 2 há anos, e existe uma estimativa assumindo que todos os outros eventos da história permaneceram iguais. Se desde a Guerra Fria, quando todos esses países reduziram drasticamente seus gastos, eles tivessem apenas mantido o mesmo nível, haveria um estoque de 600 bilhões em armas, munições e outros equipamentos militares que poderiam ser usados neste conflito na Ucrânia para fortalecer os outros países que compartilham a fronteira com a Rússia. E nossos riscos de invasão. No futuro, isso seria um enorme fator de dissuasão. E a estratégia militar básica é: há duas maneiras de pensar sobre isso. Uma é se preparar para ir à guerra, e a outra preparação que você faz é para evitar a guerra. E o cálculo que alguém faz é: ei, acho que posso tomar aquela terra por um preço aceitável, um custo aceitável, eu garanto. O cálculo de Putin teria sido diferente se houvesse uma reserva de 600 bilhões, e a Bélgica é um dos países responsáveis por essa deficiência. Nível D. A França é uma das mais complicadas. Eles possuem armas nucleares e poderiam usá-las a nosso favor em um cenário de Armagedon. Elas seriam lançadas em direção à Rússia, não do outro lado do Atlântico, se isso ocorresse. Esses burocratas e diplomatas franceses são muito espertos, sempre 2 ou 3 passos à frente. Você não pode confiar completamente neles, mas sabe que eles são um dos aliados independentes da OTAN que realmente tem poder econômico, cultural e militar. Macron faz discursos sobre a necessidade de a União Europeia enfrentar a ameaça da Rússia. Eles sabem desse cálculo que expliquei que os Estados Unidos fazem, e isso é importante. Eles aumentam gastos e se modernizam. Infelizmente, dependemos da Airbus para fornecer aviões, já que os Boeings estão caindo do céu. Não sei se você tem visto isso, mas eles são um bom aliado, são um aliado que devemos continuar cultivando, e espero que eles consigam fazer parte desse equilíbrio na Europa para que os Estados Unidos da América possam ficar mais livres para desempenhar um papel mais equilibrador. No Indo-Pacífico, vou estabelecer um patamar. Precisamos da Coreia do Sul nessa região. Eles têm uma localização geográfica realmente importante. Eles têm menos capacidade que o Japão em projeção de poder e força militar. Eles enfrentam uma bomba demográfica inédita. Eles podem facilmente cair no ranking nas próximas décadas se não reverterem a escassez de nascimentos, o que eu nem sei se ainda é possível. Mas há uma tonelada de bases militares lá, uma tonelada de compromissos de defesa conjunta. E a outra coisa que eles fazem, se você está tentando entender seus próprios pensamentos sobre a Coreia, é projetar soft power, particularmente bem, se você pensar em países como a França, que tem essa capacidade de impulsionar, a partir de uma base cultural para uma relevância maior no mundo todo, eu colocaria, França e Coreia do Sul, na verdade, realmente no topo da lista. É difícil para mim até pensar em um terceiro país comparável, e isso é em parte o que é o K-pop. Sim, é muito bom ter BTS e outras coisas, mas quando você pensa em termos de hard e soft power, todo americano conhecer o BTS não é todo americano. O fato de muitos americanos conhecerem o BTS mostra o soft power coreano, algo que qualquer país gostaria de ter. Vou deixá-los no nível B, porque não tem a mesma projeção de poder, embora tenha um orçamento de defesa. Equipamentos militares sul-coreanos são uma das coisas que estão sendo enviados para a Ucrânia como parte do apoio a eles lá. Então, eles realmente têm a capacidade de produzir alguns equipamentos militares poderosos. A Samsung, obviamente, é uma grande parte disso. A Albânia e outros países da OTAN no nível B estão, na verdade, no nível D, porque não investem o suficiente em defesa. Estou curioso, diga nos comentários, qual é o maior golpe de soft power, BTS ou Dua Lipa? Dua Lipa é albanesa. Por quem mais homens iriam à guerra? Pela Croácia? Nível D. Praias bonitas. Invistam mais nas forças armadas. Eu quero visitar a Croácia, a República Tcheca. Mesma coisa. Eles na verdade têm 290 bilhões. Eles realmente poderiam fazer diferença chegando ao limite de 2, o que seria 58 bilhões por ano.
geograficamente. Tipo, eles seriam um dos que estariam na linha de frente e nas linhas de visão ali da frente leste, puxa vida. Eles precisam ir agora. Vou colocar a Dinamarca no nível D também. 400 bilhões de produto interno bruto e chegou a cair para apenas 11 em gastos militares lá em 2015. Isso foi bem antes do Trump ser eleito, né? E foi ele quem realmente balançou as coisas aqui. Os aliados da OTAN precisavam levar a sério. Vem aumentando, mas ainda estão em 165. Facilmente 8 bilhões se eles chegassem àquele número 2, além dos estoques retroativos que estamos perdendo. Cooperativos só precisam acelerar. Estônia, nível C. Você pode dizer Aaron Watson, que não é um país grande em população, com 13 milhões de pessoas, mas é geograficamente muito importante. Estão construindo fortificações ativamente para retardar uma invasão da Rússia. Eles carregam cicatrizes e a história da União Soviética, mas não querem ser assim. Eles realmente estão comprometidos, eles têm sido comprometidos. Eles mantiveram o serviço militar obrigatório como parte de sua doutrina militar por décadas. Tipo, isso é simplesmente parte de ser um estoniano. E por isso eles agem de acordo, eles veem o risco da Rússia, eles não querem isso. E embora eles não necessariamente tenham uma grande capacidade de serem um dominó, caindo para um lado ou para o outro, eles são uma das áreas de alto risco. Isso é realmente levar o risco a sério, o que nos leva a Israel. Esta vai ser a parte mais polêmica do vídeo, com certeza. Durante as manobras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, Israel foi realmente importante. Como disse Roberto F. Kennedy, era um porta-aviões impossível de afundar no extremo oeste do Oriente Médio, que poderia reunir tropas dos Estados Unidos da América e ajudá-las a se posicionar à frente, além dos nossos porta-aviões. E hoje em dia, isso é uma grande questão de relações públicas, especialmente para Biden e o pessoal da esquerda, mas é controverso por causa do conflito ativo que está acontecendo lá. Mas se a gente recuasse um pouco e pensasse, quais são os rivais geopolíticos de maior relevância para os Estados Unidos? As pessoas costumam dizer, bem, são a China, a Rússia e o Irã. Mas o Irã está bem atrás dos outros dois, é um terceiro distante. E isso porque o Oriente Médio, como parte do produto interno bruto global, representa menos de 5%. Ao destacar áreas estratégicas para os Estados Unidos, começaria pela América do Norte. Primeiro, obviamente, depois a Ásia, por causa da força econômica e da importância que vem de lá. Isso pode ser traduzido em uma verdadeira superpotência militar global. Se estiver focado após a Ásia, você irá para a Europa. Simplesmente pela proximidade com os Estados Unidos, muitos aliados muito bem estabelecidos e de longa data lá, além do poder econômico geralmente mais alto. O motivo pelo qual o Oriente Médio tem sido um problema tão grande para os Estados Unidos é que é um atoleiro. Você entra, não consegue sair nem consertar nada e sair não traz muita recompensa. Antes, dependíamos do petróleo de lá para nós e nossos aliados, mas com a revolução do xisto isso deixou de ser relevante. De modo geral, quão importante é Israel? Eles não vão projetar poder ou fazer qualquer coisa contra a Rússia ou a China. Se for necessário, o ideal é que eles criem uma relação mais sólida com a Arábia Saudita e criar um equilíbrio no Oriente Médio para que possamos sair, para que não haja um hegemon no Oriente Médio. Eles meio que se equilibram se for Turquia e Irã, e então Israel e Arábia Saudita como um tripé, equilibrando uns aos outros, esse é o cenário ideal. Se conseguirmos direcioná-los para isso ou garantir que aconteça, ótimo. Mas, sabe, eles têm uma organização de inteligência de elite, eles não fazem parte dos 5 olhos. Pode-se argumentar que o Mossad atua nos Estados Unidos da América tentando influenciar cidadãos, tanto quanto em outras regiões do mundo. E a gente sabe que eles são muito bons nisso, então vou colocá-los no nível B. Eu, fico meio hesitante. Você poderia até rebaixar isso daqui. Mas eu simplesmente não compro os argumentos de que seja um aliado de nível A ou superior. Apenas considerando a relativa falta de importância do Oriente Médio para os interesses dos Estados Unidos da América, se discordar, avise nos comentários. A Arábia Saudita, com Mohammed bin Salman, está tentando se alinhar a Israel. Ele entende que existe uma espécie de colaboração natural ali, eles colaboram contra o Irã. Acho que há bastante ali para simplesmente equilibrar um ao outro. Nós não precisamos nos envolver.
mas eles ainda vendem petróleo para a China, ainda estão na Organização dos Países Exportadores de Petróleo com a Rússia, e essa é uma aliança perfeitamente sólida ali. Mas precisam equilibrar Irã e Oriente Médio. E além disso, idealmente para nós, esse é um problema da França, esse é um problema da China, esse é um problema da Índia, esse não é um problema americano. Por esse motivo, estamos colocando a Arábia Saudita no nível C, a Turquia a mesma coisa. Maior exército permanente do mundo fora dos Estados Unidos da América, em toda a OTAN, eles são o maior da Europa e podem enfrentar tanto o Irã quanto a Rússia se quiserem. Mas o que eles realmente fazem é jogar dos dois lados. Eles estão no meio de tudo, tentando criar o máximo de conexões positivas possível. Eles nunca vão ser particularmente adversários, em parte por causa da sua geografia, e eles são esse grande fator imprevisível ali, e a economia mais avançada do Oriente Médio. Se houvesse um hegemon no Oriente Médio, seria a Turquia, não o Irã, a Arábia Saudita ou Israel. Acho isso ótimo. Quando montaram uma fábrica de munições no Texas para produzir projéteis de artilharia de 155 milímetros, mas eles também poderiam ser uma ameaça para Israel. E isso é outra coisa que poderíamos ser puxados para um conflito entre Turquia e Israel, algo com o qual simplesmente não queremos nos envolver. Então eu também vou colocá-los no nível B, porque se eles quisessem realmente se alinhar com os Estados Unidos da América e o nosso tipo de comércio fosse algo como: ei, você pode ir, domine o Oriente Médio e nos ajude a atingir nossos objetivos na Europa, e isso seria excelente para nós. Tipo, rompa todos os laços com a Rússia, ajude a combatê-los no Mar Negro e depois haja como quiser no Oriente Médio. Acho que isso é uma situação em que todos ganham. Agora vamos para a Itália, vou colocá-los no nível B. Eles são outro que está abaixo do orçamento de defesa necessário. Está incrivelmente endividado, as pensões são subfinanciadas. Destino turístico incrível e membro do G7. Mas os Estados Unidos da América têm déficit comercial e não sei quanto ganhamos com isso. Hospedando algumas ogivas nucleares, sabe? Talvez fazendo um contrapeso no Mediterrâneo em relação à Turquia e outras potências da região. Não sei. Itália me deixa indiferente, apesar de amar sua comida. Suécia, vou pôr vocês no nível B. Eles investiam pouco nas forças armadas, mas isso está mudando e agora são novos membros da OTAN. Eles não eram obrigados a gastar por 30 anos e não cumpriram. Agora aumentam investimentos, veem riscos e se envolvem. E é a marinha deles. Seria basicamente patrulhar o Mar Báltico em um cenário de guerra mais substancial com a Rússia. Isso ajudaria a proteger os estados bálticos como Estônia e a ilha Gotland. Assim como Israel no Oriente Médio, é um porta-aviões inafundável no Mar Báltico, servindo de base para aviões de guerra e outros recursos. E fico feliz que eles estejam entrando para a OTAN Austrália. Vamos colocá-la no nível B, uma importância geoestratégica enorme em relação ao Indo-Pacífico, outra entidade focada em contrabalançar a China. Eles estão no Quad, integram os 5 olhos e compram submarinos de nós, não da França, o que é ótimo. Nós adoramos isso, mas é meio pequeno, a população na verdade não é tão grande assim. Economicamente, dependem fortemente da mineração e extração de recursos enviados à China. Então não é um daqueles casos em que eles estão 110% alinhados com os Estados Unidos. Eles precisam jogar o jogo até certo ponto. E a Alemanha tem a maior base europeia, que é compartilhada com os Estados Unidos da América, mas eles também têm uma enorme parceria comercial com a China. Eles provavelmente não se envolveriam muito ou apoiariam tanto em um cenário envolvendo Taiwan, por isso não estariam no nível S. Mas eles criaram um fundo militar especial de 100 bilhões para a União Europeia. Eles estão assumindo o protagonismo no enfrentamento à Rússia, vão posicionar uma brigada avançada na Lituânia até 2027. Então, em termos dos Estados Unidos poderem recuar do foco na Europa e permitir que esses países da União Europeia assumam mais responsabilidades, a Alemanha é central ali, então vamos colocá-los em destaque, sempre há espaço para mais. No geral, este é um dos nossos principais parceiros que devemos continuar cultivando, Países Baixos. Eles hospedam algumas ogivas nucleares para nós, têm baixo gasto militar e uma boa economia, mas poderiam gastar mais, então vamos colocá-los no nível C. Finlândia. Gosto muito, nível B não chega a A só pela falta de tamanho e escala, mas tem uma fronteira de 1.336 quilômetros com a Rússia. E agora, com a agressão da Rússia se expandindo para outros países da OTAN, eles têm mais uma área para se preocupar. Outro novo membro da OTAN, que já gasta muito com militares,
seguirá aumentando esses gastos. E as pessoas dizem, não, eles estão entrando. Isso mostra que devemos protegê-los, mas talvez não precisem tanto disso. Em 1939 ocorreu a Guerra de Inverno entre Rússia e Finlândia, quando esta resistiu à agressão soviética e tem histórico disso. Isso já está bem consolidado. Eles conhecem a fronteira importante, estão conectados aos países nórdicos, não se preocupam, sabem de onde vem o sustento e o risco. Faz um frio insano no norte da Finlândia, que é exatamente o tipo de combate do qual eu nunca, jamais gostaria de participar. Mas eles têm uma grande capacidade militar para uma força relativamente pequena lá, e é só mais um ponto onde pode ser aplicada a pressão. A Rússia teria que, idealmente, espalhar seus recursos por várias frentes, e é isso que beneficiaria a OTAN em um cenário como esse. Sou grande fã da Finlândia, da Grécia, nem tanto como a Itália. Eles enfrentam crise de dívida, investem em defesa, mas ignoram os objetivos da OTAN. Eles estão mais preocupados com a Turquia como concorrente e com seus problemas no Mediterrâneo Oriental. Outro lugar agradável para visitar, uma boa atração turística, mas estrategicamente não tenho certeza se estamos conseguindo muita coisa lá. Nível C para Grécia e Hungria igual, ambos têm bom gasto militar. Tenho interesse em como os programas que Orbán implementa afetam as taxas de fertilidade, mas eles não parecem fazer muita diferença aqui. Isso sugere, sob uma ótica nacionalista, que eles não agiriam conforme o artigo 5 da OTAN. Não gosto do nível C para a Hungria e Islândia, você é inútil. Nível E, Lituânia e nível C, parecido com a Estônia, próxima da Rússia. E tem esse lugar no mapa, Kaliningrado, que é como um posto avançado adicional sob controle russo. E o próximo passo lógico depois da Ucrânia é que eles tentariam avançar pela Bielorrússia, conectando-se a Kaliningrado. Isso serviria de base para ataques ao sul, rumo à Polônia, e ao norte, nos estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. E mencionamos os alemães se posicionando na Lituânia. Essa é uma forma de pressão do Reino Unido sobre a Rússia. Eles não poderiam simplesmente descer para a Polônia, eles imediatamente, você sabe, esperariam sofrer pressão da Lituânia sobre Kaliningrado caso isso acontecesse. Eles mantiveram o serviço militar obrigatório e sabem do risco. Eles estão acima de 2 aumentando para 3, então estão fazendo a parte deles por serem um país relativamente pequeno. Letônia está reintroduzindo o serviço militar obrigatório, tem localização estratégica e aumenta os gastos militares. Letônia nível C, Luxemburgo nível D, população pequena, produto interno bruto per capita alto, e essa é a principal reclamação deles, certo? Estão entre os mais baixos, orçamento de defesa de 0,7 nem chega a 1% do produto interno bruto, mas como nosso produto interno bruto per capita é alto, não me importo. Se você quer a garantia de proteção da OTAN, precisa agir de acordo. Se a expansão da Rússia for eficaz, isso vai te afetar. É preciso pagar, contribuir, comprar artilharia e enviar itens à linha de frente. 0,7 é inaceitável. Macedônia do Norte, nível D, menos de 2, mas você quer proteção da OTAN. Barf. Vamos lá, Montenegro, nível D, perto de 2, aumentando aos poucos, membro relativamente novo da OTAN. Não tem muita coisa lá. Reino Unido vai receber meu outro nível S e, após o Brexit, são como os Estados Unidos. Irmãozinho. Nossas marinhas são feitas para integração, temos acordo comercial, relacionamento especial e o Five Eyes. Inteligência como essa mostra que somos unidos como irmãos. Estamos juntos nessa. Acredito que poderemos nos integrar ainda mais no futuro. Eles já alcançaram 2% em gastos militares. As pessoas dizem que a economia não é tão forte quanto poderia ser, tudo bem, podemos resolver isso. Eles estão alinhados conosco, o que é muito valioso. Noruega, vamos classificá-la como nível B pela OTAN, pois tem grande importância estratégica no Ártico e Atlântico Norte. A Rússia possui 2 portos no norte. A Noruega é de onde projetaríamos poder contra portos do norte da Rússia, sendo mais um vetor para conter o país. Na Europa, eles são essenciais lá. Portugal, nível D, baixos gastos militares. Romênia, nível C, população forte. Eles estão investindo em defesa e são realmente fundamentais para conter a Rússia. No leste europeu, a Eslováquia é um caso arriscado. Pode chamar de nível C ou D. Cumpriram o orçamento de defesa, mas o líder é semelhante ao Orbán. Isso meio que indica que eles não se comprometeriam a agir conforme o artigo 5 da OTAN, que é basicamente esse acordo de defesa mútua. Então,
Sabe, do ponto de vista geoestratégico, pelo fato de que eles realmente têm capacidades militares, isso não é o que você quer ouvir. Precisamos que eles se posicionem, seja nível C ou D. Onde vocês acham que eu vou colocar no nível D, só pelo fato de eles não terem esse compromisso completo? Eslovênia, gasto militar super baixo, aumente para 2. Precisamos alertar países que não cumprem seu papel. Nível D para Eslovênia e Espanha, 126. Vamos lá, só porque eles estão do outro lado do continente europeu, tipo, vocês têm que entrar nessa agora. É um paraíso fiscal. Isso é outra coisa, tipo, sabe? É um lugar onde os americanos vão, não pagam impostos e não gastam com o exército deles. Isso não é bom para os Estados Unidos da América. Como indivíduo, pode-se pensar diferente, mas para os Estados Unidos da América não é um aliado confiável. Espanha, nível D. E para você, Panamá é muito relevante economicamente. Eles permitiram, até certo ponto, influências chinesas minarem objetivos dos Estados Unidos da América lá. Então vamos rebaixá-los para o nível C. Mas deveria ser, sabe, um grande motor econômico, né? Um parceiro dos Estados Unidos. É um ponto crucial para o comércio global e deveríamos estar o mais alinhados possível. Eu os colocaria no nível C, mas culparia mais os Estados Unidos do que o Panamá, por ser tão pequeno. Ele só precisa reagir às forças que agem sobre ele, e isso deveria ser mais focado. Os Estados Unidos da América deveriam questionar o que falta para o Panamá ser um país de nível A, mas isso não ocorre na liderança atual. Tailândia, nível C, eles têm alguma cooperação militar, sediam os exercícios militares Cobra Gold, só não têm muito poder militar ou econômico. Mas do ponto de vista geoestratégico, eles são relevantes para o Mar do Sul da China. Seria um bom aliado para cultivar. Comparado a outras pessoas aqui, a Índia é realmente interessante. Esse talvez seja o mais difícil de posicionar, porque, sabe, eles estão tanto no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com a China e a Rússia, quanto no Quad com os Estados Unidos da América, Japão e Austrália. Então eles entendem o contrapeso no Indo-Pacífico, mas também querem ter acesso ao petróleo russo e vender para os mercados chineses. Não somos agressivos com os Estados Unidos. Recebemos muitos universitários de lá, eles lideram. Os indo-americanos lideram muitas empresas de tecnologia domésticas, então essa é uma questão realmente complicada porque eu não sei. Eu presumiria que, se houvesse agressão em Taiwan, eles apoiariam o fechamento do Estreito de Malaca e fariam parte desse tipo de contra-ataque lá. Não sei, estou totalmente no escuro. Tenho que colocá-los no nível B, mas o potencial chega ao nível S, se os incentivos estiverem alinhados. Não vejo isso acontecendo. Tem potencial para nível A, mas é nível B agora. Irlanda, paraíso fiscal sem gastos com defesa, só perde para Luxemburgo nesse quesito. Horrível. Você está no nível E, Filipinas no B e geografia é muito importante. Ao lado de Taiwan, Japão e eles servem como bases militares dos Estados Unidos da América no Mar do Sul da China. O maior problema de contrabalançar é economicamente você. Do ponto de vista de equilíbrio, é mais uma questão territorial do que das capacidades de projeção de força. O Japão tem um exército e uma marinha muito mais desenvolvidos. Tudo isso é positivo, Filipinas. Na verdade, as bases nessa área e a integração da parceria a elevam ao nível B. Precisaria de mais produto interno bruto per capita para isso continuar subindo. Por fim, o Egito é politicamente instável, recebe muito dinheiro dos Estados Unidos da América e depende da Rússia para a segurança alimentar. Recebe muitos investimentos da China e do Catar. Este é mais um exemplo. Achei que era nível D, mas é nível E. Egito está no nível E. Agora são 3 países nesse nível. Que bom que não colocamos só a Islândia no grupo. Egito, você também está. Obrigado por assistir. Me diga nos comentários sobre o que você gostaria de ver a próxima tier list.